Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Hoje a gente está com a advogada Gabriela Corsi Trindade Kumagai. Ela atua em diversas áreas da advocacia, mas também ela se especializou na parte negocial. Ela fez um curso em Harvard. Ela vai trazer para a gente um resuminho, né, sobre o curso, as peculiaridades, as partes interessantes, né, dessa vivência dela. E por causa desse curso, ela também começou a aproveitar, né, esses métodos na própria pandemia, porque muitas empresas também ficaram nessa parte emergencial, nessa parte precária, que precisavam negociar o quê? Os contratos, os fornecedores, né, as suas dívidas, enfim. Então isso foi muito importante também, esse curso que ela fez, né? E também eu queria falar para vocês que eu ganhei um presente hoje. A Gabriela trouxe para mim as soluções de conflitos corporativos, que também são alguns colegas que fizeram um curso com ela em Harvard, como também outros, e a Gabriela é uma das colaboradoras, né? Então, não li ainda, tá fechadinho, que ela trouxe hoje, mas vou ler e agradeço muito o presente. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Agradeço estar aqui no teu canal para conversar um pouquinho, então, sobre a negociação, né? Legal. Então, antes da gente falar sobre a negociação, eu queria que tu comentasse um pouquinho se tu sempre, né, foi para esse lado empreendedor, né, do direito, né, ou se chegasse a trabalhar com carteira assinada. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vida profissional. Bem, eu nunca trabalhei com carteira assinada, né, até porque no direito, na minha época, isso era um pouco complicado, né? Sim. Mas eu sempre, né, estagiei desde o início da faculdade, e aí depois eu fui sócia, né, tive uma experiência num outro escritório de advocacia, né, antes do meu, e que fui sócia também, né, e enfim, tive uma experiência excelente, né, sou muito grata pelaquela oportunidade, mas lá que eu resolvi montar o meu, né, porque como as pessoas dizem, né, tu só faz do teu jeito quando é teu, né. Claro. E realizar teu sonho. Realizar o sonho. E realmente a advocacia, ela é um serviço, né? Então tu tem que te preocupar da forma como é que tu quer fazer, como é que tu quer prestar esse serviço pro cliente, questão de qualidade, né? Então são coisas que realmente, se tu tem uma exigência assim que nem eu tive, né? E uma vontade de que dê certo, assim, eu acabei então tendo a experiência de abrir o meu escritório, né? E o teu foco é empresas ou também autores? Hoje eu atuo com pessoas físicas e jurídicas, né? Até porque como eu comecei assim do zero mesmo, né? Sem uma carteira de clientes, tu sempre começa com a pessoa física, né? Com os familiares. Entendi. Que vão te procurando, te indicando. Aí no fim, né? Foi crescendo. E aí sim já comecei a atender pessoas jurídicas. Né? Hoje, na parte de pessoas físicas, a gente atua mais na área previdenciária, né? E trabalhista também a gente tem. E aí na empresarial, sim, aí a gente acaba dando todo um atendimento mais completo, né, em relação à área um mix de problemas. Porque quando tu tem no direito empresarial, tu acaba tendo que ter uma visão de gestão, né, inteira, assim, da empresa, né. Sim. Então, a gente às vezes auxilia na trabalhista, como no cível, cobranças, execuções, né. Agora com a LGPD também a gente tem assessorado bastante no compliance, né? Então tu acaba tendo, conforme a necessidade aí do teu cliente, que graças a Deus são clientes que já vêm há um bom tempo conosco, né? Sim. Que aí a gente vai também se especializando e se aprimorando, né? Claro. Mas então, nesse aprimoramento, tu resolveste fazer o curso em Harvard? Isso. Né? O curso de Harvard, na verdade, ele veio num convite, né, de uma amiga minha que tinha ido, e ela, Gabriela, tu tem que ir, né? Eu acho que é o teu perfil, e realmente na advocacia
a gente negocia muito, né? Na verdade, o que tu aprende até no curso em Harvard é que a negociação, ela tá em presente no teu dia a dia e às vezes a gente não percebe, né? Sim. Desde da comunicação com o filho, com o marido, com o colega, né? E na verdade, e no direito, né, tu tem uma gama grande de negociação, iniciando às vezes com o cliente, né? Sim. Como é que vai ser aquele processo, o que ele quer, né? Às vezes antes de tu fazer uma conciliação com outra parte, tu também tem que utilizar da negociação com o teu cliente, né? Então foi um assunto assim que me interessou muito. Ainda mais sendo o método de Harvard, né? Que é o método mais utilizado no mundo, né? É um método que ele tem um livro, né? O Como Chegar ao Sim, que é baseado também nesse método. E a viagem para lá trouxe uma experiência inesquecível, né? Porque a gente acabou fazendo uma imersão, né? Em Harvard, todos os dias, né, de manhã saía com dinâmicas, né, de grupo, com palestras, né, inclusive o Bruce Pitton, que é um dos autores do livro, né, foi quem deu palestra pra gente, foi muito emocionante, né, nesse aspecto. E claro, e o convívio com outras pessoas também dessa mesma linha, né, aqui de negociação, pra gente sempre trocar uma ideia e se aprimorar, né. E lá é um outro estilo, né? Outro estilo de vida, um outro estilo até de negociação, né? Penso eu, né? Então, trazendo essa experiência de Harvard sendo aplicada aqui no Brasil, né? A gente sabe que isso não é uma consciência brasileira, né? Então, todo mundo que tem processos trabalhistas, cíveis, né? Enfim, a gente tem aquele pensamento sempre de enfrentamento, né? Qual o lado que vai ganhar, né? E esse método, ele veio para desmistificar isso, né? Exatamente. Por que não negociar, né? Lá em 98, se eu não me engano, eu sou a primeira turma formada de mediação e arbitragem. Porque lá em 98, eles estavam querendo desmistificar mesmo essa parte de enfrentamento e que a mediação e arbitragem ia ser o novo futuro do Brasil. Tu vê, 98, nós estamos em 2020. E isso não ocorreu. As câmeras, né, que a gente chama, né, de mediação e arbitragem, a gente sabe que no Rio Grande do Sul são poucas, a gente tem no Rio de Janeiro maiores, em São Paulo, muitas até, mas a gente sabe que isso não é ainda uma prática, né? E aí que eu achei interessante esse método de Harvard, porque para quem não foi no nosso seminário, né, no segundo seminário da LM, a gente teve a oportunidade da palestra, né, com dinâmica, foi muito interessante. Inclusive, a gente ia fazer um curso, né, mas por causa da pandemia acabou sendo exatamente postergado, né? Mas nós teremos. E é muito interessante que ela trouxe cases, daí brinca com a plateia, enfim, é uma interação, uma coisa muito bacana que parece que a gente tem uma imersão, né, no íntimo da gente, né? A gente vai se conhecer realmente. Mas o que eu achei legal desse método é que tu vai aplicar nas audiências, né? Sim. Nas audiências de enfrentamento, né? Então eu queria que tu explicasse para o pessoal de casa que após esse teu curso, né, essa tua experiência, se as tuas audiências começaram também a ficar diferentes. Sim, não só as minhas audiências, como a minha vida. Realmente, porque desconstrói conceitos que tu tem, né? Que nem tu estava falando assim, a gente tem, que é o que fala também, né, o método, né? A gente acaba trabalhando muito com posições, né? Então, nas audiências também, né, que tu fala, eu quero isso, eu quero aquilo, ou num relacionamento, em qualquer situação, né? Ou até numa negociação de um contrato, né, de alguma questão. Então, a gente tem mania de negociar posições e não interesses. Entendi. E o método de Harvard, ele faz tu sair das posições e ir para os interesses. Tu realmente saber o que a outra pessoa quer, qual é a intenção da outra pessoa. Né? Ele tem um aspecto extremamente humano,
porque ele faz com que tu escute mais do que tu for falar, né? Porque normalmente as pessoas ou acham que o outro sabe o que o outro quer, né? Mas não é bem assim, né? Então ele busca os interesses, ele fala para ti ser gentil com as pessoas e forte com os problemas, né? Entendi. Então a gente tem que separar que as pessoas, são humanas, tu não pode pessoalizar, né, em alguém aquele problema e saber que ali também tem um relacionamento, né? O que tu vai manter numa negociação, se é o relacionamento, se não é o relacionamento, né? Então ele faz com que tu construa também opções, né? E para te construir opções de ganho mútuo com a pessoa que tu está negociando, tu tem que ouvi-la. Sim. Né? Tu precisa saber o que de fato qual é a pretensão dela. Né? Então, realmente, ele desconstrói toda essa, como é que eu vou dizer assim, essa gama assim, de poder que se tem, né, às vezes na negociação, ou até de um cliente, né, que te procura, tu tem que ganhar nisso, mas tu age assim, tu age daquela forma, né, tu tem que ser duro, né. Sim. E na verdade não é esse o caminho, né? Porque às vezes tu entra realmente num conflito com outra parte, às vezes muito maior, às vezes as pessoas acabam até misturando a figura do advogado com a da parte, né? E acaba tendo esse problema e deixam de fazer o mais importante, que é de fato a solução do conflito, né? Que até o livro aí fala, né? Sobre as soluções de conflitos que são alternativas hoje do que de gerar isso dentro de uma posição em relação àquele problema. E ele vem ao encontro da tal que está muito em moda agora, comunicação não agressiva. Com certeza, com certeza. E essa técnica acho que a gente pode usar também muito em reuniões, né? Reuniões empresariais, né? Aquilo que tu falasse mesmo, do tal do poder, né? Aí não tem, todos são de igual para igual, né? Tipo, o gestor ouvir os seus funcionários, enfim, as ideias, né? Até isso vem, né, na verdade, surgiu também em razão disso, porque antigamente o gestor, né, uma empresa, ela era muito mais no formato de pirâmide, né, que era o chefe, todo mundo subordinados abaixo, né. Hoje a gente já trabalha numa gestão horizontal, né. Então a negociação ela tem que estar presente, porque não cabe mais hoje, né, o método antigo de gestão pirâmide, né? Exatamente. Quem manda sou eu. É o RH 5.0. E não discute, exatamente. Sim, exatamente. Então trabalha bastante com essa comunicação não violenta, com a questão da empatia, né? Que a gente diz, né, que o futuro dos advogados é desenvolver a empatia, né? Muitas vezes. Porque talvez as coisas vão se transformar em inteligência artificial no futuro. Sim. Então, essas relações da negociação, elas prevalecem. Então, são métodos e técnicas que tu tem que utilizar de fato no teu dia a dia para te aprimorar. Porque senão, volta e meia, tu vai estar naquele método antigo. Sim. Né? Quando tu vê, tu tá naquele... Sim, por causa dos teus vícios, né? Por causa dos teus vícios, por causa das tuas crenças, né? Às vezes a pessoa foi criada de uma forma, né? E também tem uma questão, assim, bem interessante, né? Até sobre as conversas difíceis, né? Que eles tratam, né? Que o quanto tu tem que olhar pra dentro, né? Na hora que tu também for conversar com a outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente possui dentro de nós as nossas toxicidades, né? Já com as nossas crenças que vão dizer que a Cláudia é complicada, eu sei que a Cláudia, né, vai falar isso. Sim, já rotula. Né? Já rotula e às vezes tu não permite que o diálogo aconteça, tu não permite que as coisas resolvam e na verdade a Cláudia pode não ser nada disso. Sim, é verdade. Né? Ou não vai agir daquela forma naquele momento, né? Então, são técnicas que tu tem que constantemente aprimorar, né? Que aí tem, né, várias dicas de tu fazer perguntas abertas, né? De tu tentar
ouvir outra parte. Então tem que analisar construir o perfil do... Exatamente. Eu acho que o mais difícil é tu tratar com uma pessoa arrogante, né? Tu tem... Né? Acho que é o mais difícil. Aí tu tem que buscar a tua reação também, né? Se tu já tem essa... né? Daqui um pouco assim, se a pessoa é arrogante, eu já não gosto, né? Daqui um pouco tu tem que ver, não, isso aí é uma questão minha, né? Sim. Então vamos ir pro problema, né? Vamos separar, então, a pessoa do problema, porque senão tu já começa a fazer o problema ficar maior do que ele realmente é. Te entendi. Né? Aquela pessoa arrogante, ela tá tratando de uma demanda. Tu tem que analisar a demanda e não a pessoa. Exatamente. E claro, dentro... e uma outra questão que também, né, que fala no método de utilize critérios objetivos, né? Que é a legitimidade do que tu tá negociando, né? No teu caso, por exemplo, né, de perícias, né? Às vezes tu vai discutir uma questão de cálculo, de matemática, tu tem um critério objetivo para ser discutido, né? Sim. Quanto mais tu trouxer isso e não ficar no aspecto pessoal, melhor, né? Mas às vezes tu vai observar que as pessoas acabam se desgastando muito na questão pessoal e deixam de resolver, então, os problemas. A parte da demanda, do interesse. Exatamente. Para quem ficou interessado, né, Gabriela, vocês têm que ficar ligado no nosso canal, que em breve a gente vai ter esse curso presencial para fazer. Inclusive, eu quero fazer também. Não, é ótimo que aí dá para fazer algumas dinâmicas, né? Pra gente perceber essas fragilidades que a gente tem para melhorar, né? Sim. Mas então vamos pro próximo tópico, pandemia agora, né? Então, na pandemia, todos os profissionais foram prejudicados, né? A gente sabe que na área da advocacia, na área contábil, na área da perícia contábil, a gente teve muita demanda, realmente. Diria até demandas reprimidas, né? E também até, talvez, né, para os profissionais ficarem mais em home office, enfim, foi até uma forma de extravasar na parte do serviço, pode ser, né? E também, por a gente ficar mais em home office, alguns profissionais deu um cliquezinho de criações, né? E foi o que aconteceu também com a Gabriela, né? Então, ela criou Oikos Privacidade, que ela vem falar, né, para pessoas mais leigas, né, sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Claro, não só para leigos, também para advogados, empresas, mas é que a linguagem, eles tentaram tirar um pouquinho do juridiquês, né, para a gente poder entender melhor, né? Então eu quero entender melhor o que é essa Oikos, se tem live, se vocês vão fazer seminários, né? O que vocês pretendem com a Oikos? Sim. Bem, a Oikos, então, ela surgiu realmente na pandemia, né? Num curso, né, que eu estava fazendo online, né, sobre a matéria da LGPD, que a gente já está atuando, né, lá no escritório. Então tu vai dando continuidade, né, já que a lei estava para entrar em vigor, era uma coisa que não podia parar em relação à pandemia, tinha que ficar estudando. Exatamente. Então a gente nos conhecemos, enfim, eu e mais 3 colegas, né. Então a gente começou a pensar assim, nossa, como assim, falando mais assim da LGPD, né, sobre essa ideia de ter os direitos dos titulares, né, das pessoas não saberem isso, né, às vezes do direito que ela tem dos dados pessoais, né, de como as empresas podem se adequar, dar algumas dicas. Então a gente pensou em fazer esse canal informativo, né, para abranger esse tema que tá, né, ainda em voga. Então a gente criou o Oikos Privacidade, né, que nem tu falou. E o que é Oikos, essa sigla? Em grego é casa, morada. Ah, que legal. Não é do nada, tem um significado, entendi. né? E nós 4, né, nós somos também advogados atuantes, né, na LGPD. Então ali a gente cria conteúdos, né? Então tem artigos escritos, né? Tem também a gente faz webinars, né? Em alguns assuntos, algumas questões.
Tem o nosso canal no Instagram, né, no LinkedIn, no Facebook, né, que até a Silvia, que é uma das colegas, que ela é bem atuante ali na nossa rede de canais, né, o Denilson também escreve bastante artigos. Então a gente acaba trazendo um pouco de conhecimento para as pessoas, porque como é um assunto novo, né, e tem, enfim, para te centralizar, né, algumas novidades que vêm ocorrendo. Porque né? causou, primeiramente, muito medo, né, muitas fake news referente a isso, né, então é bom, né, é um canal sério que fale. Exatamente, então esse é o propósito, né, de ser realmente uma referência nesse aspecto, né, de trazer conteúdos bons, né, interessantes sobre o tema, né. Aí foi que surgiu a Oikos. Aí a gente está fazendo alguns webinars. O último que a gente fez até foi em relação ao processo eleitoral, né? Agora com a LGPD, como é que ia ser os impactos em relação a isso. Legal. Né? Porque se for observar, né, as eleições têm os maiores dados, né, que temos de todos os eleitores, né? Sim. Então também foi um assunto interessante que já está lá na página. E é bom porque tu fica em constante estudo, né? Como é que é? Em constante atualização em relação ao tema. E todo mundo tem que, na verdade, todas as empresas têm que se adequar, né? Inclusive os contadores, que eu vi que já está adequada nas páginas. Sim, já estão adequados. Cláudia, já estão adequadas. Já estão adequados. Então, é importante saber que isso é importante, que não é uma bobagem, né? O que está sendo preservado nisso. Então, essa consciência, essa mudança de mindset, de valores que a gente também tem que trazer, acho que como uma obrigação, assim, também, como cidadão, né? Tu trazer essas informações. E hoje, no home office, o acesso, enfim, a dados, né? Ou a falta de privacidade, ou riscos que estão tendo também de hackers em relação à informação, é muito maior. Muito, tá? Né? Então, dentro disso também te fala um pouco até de boas práticas, né? Como é que tu deve utilizar, não utilizar. Então, são coisas bem interessantes, assim, é um assunto que eu me apaixonei também nessa pandemia, né? Sim. Que tu acaba reservando um tempinho maior para colocar em prática, né? Isso é bem interessante e até um bom estudo para a gente saber, porque como todos os profissionais, né, vão ter que adequar a LGPD, até a pequena empresa, vamos dizer assim, a gente tem que cuidar de realmente ter um bom profissional que faça esse aconselhamento para a gente também não engessar, né, o nosso site ou como oferecer os nossos serviços, porque às vezes a gente fica tão amedrontado, né, assim, mas agora eu não posso pegar dados de ninguém, agora como é que eu faço? Eu tenho que pedir autorização? Não tem. Então, são muitas dúvidas, né? Então, exatamente. Às vezes, porque o que acontece? Todas as pessoas são vendedoras, essa é a verdade, né? Porque o advogado, ele vai ter que vender o seu serviço para o cliente, né? O contador tem que vender o serviço para o advogado e para as empresas, e assim vai. Porque a gente não vende produtos, mas a gente vende serviços e a gente tem que oferecer, né? As pessoas têm que conhecer a gente, né? Então, às vezes a gente fica pensando, se eu vou engessar de uma forma tal, como é que eu vou fazer, né? Mas claro que tem como fazer, a gente tem que contratar, né, os advogados que realmente estão estudando toda a pandemia, a LGPD, para a gente ter essa assessoria, né, e não ficar ouvindo fake news ou ficar ouvindo lives de consultorias de pessoas que não são da área, né, isso é muito importante. E até porque a prática, ela é bem diferente, né, da teoria, porque cada empresa é uma empresa, exatamente, né, que nem tu falou, cada empresa... Qual é a necessidade, né, dos teus dados para tua empresa, qual será da outra, né? Exatamente. Então não existe uma fórmula secreta, né, que nem tem, às vezes agora é que adequa a sua empresa. Exatamente. Né, às vezes acham que é só fazer a privacidade ali, tá tudo certo, né? Claro. Então, mais que isso, tem primeiro, acho que essa conscientização e essa mudança de valor, né, para ser uma empresa consciente, né? Até ali na Oikos a gente tem, né, seja uma empresa consciente, né, da proteção dos dados das pessoas. E
E não é só a empresa, né? Que nem tu falou também, né? Tu é o contador, é quem exerce uma atividade econômica, né? Sim. Os médicos, né? Imagina a quantidade de dados que eles têm, dados sensíveis também, né? Em relação dos pacientes, exames, enfim, né? Então tu tem que adequar cada um de acordo com a natureza. Não, e é tão complicado quando a gente até vai dar aula, por exemplo, né? Então tu vai, sei lá, levar um processo eletrônico para uma sala de aula. Se tu tá dando uma aula trabalhista na parte do direito ou até na parte de perícia contábil, como é que tu vai enviar um processo eletrônico para esses alunos que estão com todos os dados ali do autor e da empresa? Tem o CNPJ, tem o endereço, tem o CPF, né? Vão dizer, mas o processo é público. Tá, mas quem enviou esse processo fui eu, eles não foram na Justiça do Trabalho. Então é bem complicado. Né? Isso é complicado até porque se o cliente não ia gostar. Exatamente. Exatamente. Que os dados estão circulando. Mas sim, a lei, na verdade, ela pede também para fazer todo esse caminho, né? Por onde percorre os dados, né? Se tu realmente utiliza aqueles dados, para onde tu está encaminhando, né? Qual vai ser a finalidade deles, né? Tem que ter essa transparência, né? Ela é obtida para qual fim, né? E é compartilhado com mais alguém, não é compartilhado mais alguém, e isso o titular de dados tem que saber, né? Tem que ter esse direito para ele ver aonde vão parar, né? Exatamente, porque para não ser usados porque os compartilhamentos, né, imagino. E não ser utilizado por um fim indevido, né? Claro. Uma finalidade que não existe. E a gente sabe também a quantidade de golpes que tem e venda de dados também, né? Acho que a parte mais forte é isso, né? Isso aqui. Queria que tu deixasse o teu contato para o pessoal de casa e desse uma palavrinha final para esse empreendedor. Então, o escritório é www.acorcetrindade.adv.br e o da Oitos é o oitosprivacidade.com.br. Então, para vocês visitarem lá e acompanharem um pouquinho da LGPD, né? E para o empreendedor, né, o que eu posso dizer, empreender é isso, né? É lidar também com todas as dificuldades, se modelar conforme as coisas vão ocorrendo, né? E eu tenho certeza que isso só nos deixa mais forte, né? Não nos enfraquece para a gente conseguir então alcançar os objetivos. Que legal, isso mesmo. Então tá bom, eu que agradeço. Então tá, pessoal. Então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like. Então até semana que vem. Tchau, tchau.